Deus abençoe a todos. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ilumine com a sua luz, com a sua graça, com tudo de bom que Deus tem. Irmãos, todas as mensagens o qual eu falo, eu gosto de ensinar a respeito do conhecimento. A respeito do conhecimento. Vamos refletir um pouco. Eu quero que você responda aqui na nossa pregação, na nossa mensagem. As pessoas, elas precisam buscar conhecimento de Deus. Eu fico me perguntando, o que vai ser do mundo? O que vai ser das nações? O que vai ser do nosso país? Irmãos, a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é saúde para os nossos corpos, diz a palavra do Senhor. Eu tenho observado tanto de pessoas que se diz ser cristão, doente, enfermos, na miséria, numa situação catastrófica. Mas quem é o culpado disso? Tem muitas pessoas que dizem que o culpado é o governo. O culpado é o diabo. Irmãos, eu não sou advogado de Deus e nem sou advogado do diabo. Eu sou ministro do Senhor, ou seja, porta-voz do Senhor. Mas advogado não, advogado é Jesus, é meu advogado. Mas vamos entender a palavra de Deus. A Bíblia não menciona que um dia Deus puniu uma nação por causa do governo. Não. Mas Deus já puniu nações por causa da própria nação. Eu tenho visto muita hipocrisia no meio dos cristãos. Aliás, eu não chamo nem de cristão, eu chamo de religioso, evangélicos e crentes. Eu tenho visto muito cego querendo guiar outro cego. Algumas pessoas falam do amor de Cristo, mas eles falam do amor ensinando os outros a viver o amor, mas eles mesmos não vivem o amor. É assim que os fariseus faziam. Aliás, você sabia que os crentes de hoje em dia, a maioria são os fariseus do tempo de Jesus? Eles colocam peso nas pessoas, porém Jesus dizia que eles não moviam um dedo ou uma palha, e hoje está sendo assim. Tem muitos pregadores que querem consertar o governo, dizendo que o governo apoia isso, apoia aquilo, mas tem muitos pregadores que não apoiam, mas praticam tudo que eles condenam. Isso impede de nossa nação viver bem, isso impede de Deus operar na nação. A Bíblia diz em Salmos 33:12 que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia não diz feliz é a nação que o rei, o presidente, o prefeito, o governo, o governador serve a Deus. Não, a Bíblia não diz isso. A nação que tem o Senhor, feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus. Eu vejo muitas pessoas dizer assim, olha, a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Irmãos, deixa eu dizer para vocês,
Eu nunca vi Deus repreender na Bíblia uma nação que não fazia parte do povo dele. Se o culpado de Jesus não ter voltado ainda, é a própria igreja. É a própria igreja. A Bíblia diz que o cristão é a luz do mundo. Para que serve a luz? Para que serve a luz? A Bíblia diz que a luz do mundo é o povo de Deus. E também o povo de Deus é o sal da terra. Para que serve a luz? Para iluminar. Para trazer a claridade. Para que serve o sal? Para dar sabor. Para dar gosto. É ou não é assim? Mas que luz é o povo de Deus hoje? Aliás, irmãos, hoje em dia, o povo que se diz ser de Deus tem vivido mais nas trevas do que muitos que se diz não servir a Deus. Você sabia disso? Escândalo. Famílias divididas nos seus lares. Abuso entre familiares. Abuso de autoridades eclesiásticas. Eu pergunto a você, se Jesus disse, meu discípulo é a luz do mundo, é o sal da terra. Você sabe que o sal impede de uma carne, de um alimento perecível, apodrecer, estragar. Se nós somos o sal da terra, nós temos que levar para as pessoas uma proteção para elas não se estragar. Nós temos que aprender, irmãos, que o sal dá um sabor, dá um gosto na comida. Você come uma carne, um frango, um arroz, um feijão, um macarrão, qualquer alimento, sem o sal, não mata a fome, não tem gosto, não tem vida. Então o sal transmite um sabor, um bom gosto e transmite também uma proteção para o alimento não se estragar. Por exemplo, você pega uma carne, se você não botar sal nela antes de botar no sol, ela apodrece, porque o sal é proteção. Se Jesus diz que nós somos o sal da terra, nós temos que proteger a nação. Nós temos que proteger as pessoas. E se nós também somos o sal da terra, nós temos que levar para as pessoas qualidade de vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela reflete na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira. Esse é o sentido do sal. O sal impede de uma carne, de um alimento apodrecer. E dá um sabor que sacia a fome. Uma comida sem sal, ela não sacia a fome, ela não mata a fome. E a luz do mundo, do mesmo jeito, e a luz também. A luz impede, por exemplo, quando você vai num lugar que está escuro, você vai medindo as passadas devagar para você não pisar num buraco, não pisar num vidro, numa ponta de ferro, numa ponta de madeira, porque você está nas trevas. Você consegue andar normal quando está nas trevas, no escuro? Não. E quando você está na luz, você anda sem medo de cair, sem medo de tropeçar. Por isso que Jesus disse que o seu discípulo é a luz do mundo. Mas está ao contrário, gente. Está ao contrário. Tem muitas pessoas que se dizem ser de Deus, que têm sido as trevas do mundo. Não vai você pensar que é porque você vai numa igreja
que você tem alguma coisa a ver com Cristo, não. Aí você pode dizer assim, mas por que está escrito denúncia? Porque nós temos que denunciar a mentira, não precisa citar nome de ninguém. A mentira tem que ser denunciada. Eu vejo que as pessoas dizem, olha, nós somos de Deus. Porque ela vai numa igreja, ela canta, ela ora, ela jejuma. Aliás, tem pessoas que jejuam aí de qualquer maneira, ora de qualquer maneira. Já tem pessoas que estão adoecendo o coração. A Bíblia diz que esperança adiada adoece o coração. Esse coração não é o coração físico, é o coração espiritual. Aliás, muitas das vezes, adoece também o coração físico. Esperança adiada adoece o coração. Desanima. E hoje eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já falei para muita gente que eu tento evitar conversar com crente às vezes. Porque às vezes o crente, coitado, ele quer transmitir uma luz que ele não tem. Ele quer transmitir uma paz que ele não tem. Ele quer transmitir uma segurança que ele não tem. Ele quer transmitir um Deus que ele não tem. Ele fala de um Deus para os outros servir, mas ele, porém, não serve a Deus. É tipo aquela pessoa que diz assim, eu prego Jesus, eu vivo Jesus. Não. Não é porque você prega Jesus que você é de Jesus. Não é porque você prega Jesus que você é de Jesus. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, eu vou além, Jesus disse, vocês são meus amigos se fazer o que eu vos mando. Vocês são meus amigos se fazer o que eu mando. Ou seja, não adianta você pregar aqui, dizer que Jesus salva, que Jesus faz isso e aquilo outro, mas você não procura servir a esse Jesus. Você já viu aquela pessoa que ela fala uma coisa, mas porém ela não faz? Isso se chama hipocrisia. Você sabe o que quer dizer hipocrisia? Hipocrisia é mostrar uma face que você não é. Ou seja, hipocrisia no grego ou no hebraico quer dizer uma máscara, atuar, uma atuação de um ator. Ou seja, a pessoa mostra uma personagem, vamos supor, um ator. Um ator tem um nome, né, de nascimento, só que na novela ele dá um nome diferente. Tem uns que apresenta como um fazendeiro, como, né, numa novela, e às vezes ela não é aquilo, ou seja, ela é um atuante, ela está atuando, ela não é aquilo que ela está mostrando na novela. Então a palavra hipocrisia é atuar, é mostrar uma personalidade que você não tem. É você usar uma máscara. Para quem não sabe, isso é uma das coisas que Deus mais odeia. E é uma coisa que 95% ou mais dos crentes é hipócrita. Fala de Jesus, mas vive a lei judaica. Fala de Jesus, mas não vive Jesus. Eles falam de um Deus que não passa nem pela mente deles servir a esse Deus. Essa é a verdade. Aí tem muitos crentes evangélicos, religiosos, que dizem assim, a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa que você não sabe. A igreja é a maior culpada do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque eles têm medo de falar a verdade. E a verdade, irmão, abre a mente da pessoa. Quando você ensina as pessoas a verdade, ou elas se convertem, ou elas somem da igreja. Elas não ficam no chove e não molha.
Então o que está acontecendo hoje se chama hipocrisia. Hoje as pessoas falam de um amor que eles não têm, que eles não conhecem. Eles falam que Jesus é amor, mas eles vivem ódio. Sabe por que tem muitos crentes que ora, jejuma, faz campanha, faz corrente? Tem uns que já estão até acorrentados, né? Não saem nem do lugar mais. Já estão amarrados. Corrente só prende. Você já viu alguém numa corrente ser livre, ser liberta? Já viu aqueles irmãos que dizem, hoje eu vou na igreja porque eu não posso quebrar a minha corrente? Quer dizer, elas vão para a igreja por causa de uma corrente. Estão presas. Você pega um animalzinho de estimação, bota na corrente, vai ficar preso aquele animal. Vai ficar preso, não vai sair do lugar, porque está numa corrente. Tem muitos crentes que estão acorrentados por causa do sistema religioso. Hoje eu não vou, hoje eu vou ter que ir na minha campanha, ou seja, já parece até político, né? Você sabe que a campanha política deixa a cidade, as ruas, o estado, o país muito movimentado, porque está numa campanha política. Na campanha política você vê crente, ou melhor, você vê político abraçar limpos, sujos. Você vê político abraçar pessoas da sociedade, pessoas sem cultura, porque está na campanha política. Quando passa aquela campanha, você não vê aquele político nem na televisão, quanto mais na rua. E a campanha na igreja não é diferente. A pessoa está ali na campanha, a igreja está lotada. Passou a campanha, a igreja esvazia. Porque são crentes temporâneos. São crentes temporários. Escute, o que você está ouvindo agora vai mudar a sua vida. Eu sempre estou dizendo para as pessoas, para os irmãos, que o amor prospera, o amor salva, o amor cura, o amor transforma. Você sabia disso? O amor faz com que as coisas aconteçam na sua vida positivamente, sem menos você perceber. Aí tem uns crentes que falam assim, o diabo é sujo, sim, o diabo é sujo, mas Deus é limpo. Você não pode pegar a sua responsabilidade e colocar tudo em culpa do diabo, não. Até porque, se você entra na sua casa e deixa a porta aberta, vai entrar gatos, cachorro, bichos. Porque você entrou na sua casa e deixou a porta aberta. Se o diabo entrou na sua vida e está te destruindo, colocando doença, enfermidades, miséria, é porque você deixou a porta aberta para o diabo entrar. Se você fechar a porta, não foi assim nos muros de Jerusalém? Os muros de Jerusalém estavam cheios de brechas e os inimigos olhavam e via o ponto fraco do povo de Deus. Até que enfim apareceu Neemias e começou a tampar as brechas do muro. E quando Neemias começou a trancar as brechas do muro de Jerusalém, os inimigos não viu mais a fraqueza do povo de Deus, porque as brechas foram tampadas. Quando nós tampamos as brechas, o inimigo não consegue entrar porque ele não vê o nosso ponto fraco. Essa é a verdade. Tem gente que atribui tudo o que acontece de ruim para o diabo. É como se o diabo fosse forte e Deus fosse fraco. Não é verdade isso? Então não adianta, meus irmãos, você querer que esse país mude com o governo. Quem muda país, quem muda uma nação, é o povo. Quando o povo tem temor, quando o povo reconhece a soberania de Deus. Então, quando eu digo da campanha, é porque quando passa a campanha política, fica tudo vazio, a cidade. Quando a igreja acaba a campanha, a igreja se esvazia. Porque é coisa artificial.
não é coisas espiritual. São coisas carnais. São coisas materiais. A verdade é essa, meus irmãos. Não adianta a gente dizer: ah não, o diabo me tocou. Tocou porque você deixou a porta aberta. Tocou porque você deixou a porta do seu coração aberta, vulnerável para o diabo. Eu vejo que as pessoas, elas querem fazer negócio com Deus. Ah, eu vou dizimar aqui porque Deus tem uma promessa de abrir a porta do céu e derramar bênção sem medida na minha vida. O Senhor promete repreender o devorador. Então eu vou ser dizimista porque Deus tem promessa para mim. Você sabia que você está sendo um enganador? Você está querendo formar um relacionamento com Deus por interesse. E o amor não faz nada por interesse. O amor não faz nada no pensamento de receber a retribuição. Por isso que o mundo está assim. Tem pregador que quer pegar a responsabilidade dele e colocar nas costas do governo. Isso é totalmente errado. A Bíblia me ensina que Deus conta com seus filhos para pregar a verdade. Deus não conta com o governo. Deus conta com o seu povo. Então, quando eu digo denúncia, é porque existe nos altares mentira que está deixando as pessoas doentes, enfermas, desanimada. As pessoas, mesmo dentro da igreja, tem umas que não têm ânimo de viver. Não tem vontade de viver. Porque elas fingem tentando fazer negócio com Deus. E eu vou te ensinar uma coisa para você. Tem pessoas que porque ela não bebe, não fuma, não se embriaga, não rouba, não mata, não adultera, não se prostitui, ela acha que ela já é de Deus. Não. Tem pessoas que não fazem nada disso que eu falei, que não são de Deus. Porque às vezes você não faz nada disso que eu falei agora, que eu citei, você não mata, não rouba, não adultera, não se prostitui. Lógico que isso tem... É um grande fundamento, né? Você que não pratica esses atos. Mas às vezes o diabo te engana porque você não pratica isso, mas você é avarento, soberbo, orgulhoso, orgulhosa, materialista, só pensa em si próprio. Hoje tem demais isso no meio dos crentes. Por isso que eu digo que eu não sou crente, eu não sou evangélico e nem religioso, eu sou cristão. Tem uma grande diferença. Tem pessoas que ela só quer abrir mão para igrejas grandes. Sabe por quê? Porque ela quer mostrar para o homem, igual eu falei esses dias, tem pessoas que querem presentear pregadores que não precisam. Enquanto isso, tem outros aí de trás das malhadas, nos anonimatos, passando até fome e necessidade, mas ninguém liga para eles. Por quê? Porque as pessoas querem ser vistas. Jesus odeia isso, irmão. Jesus não odeia essas pessoas, não. Jesus não odeia ninguém, jamais. Mas Jesus odeia essas atitudes. Essa é a verdade. Chegou Natal, final de ano. Chegou Natal, final de ano. Tem pessoas que não precisam do seu presente, que recebeu muitos presentes. Já tem outras pessoas que precisam de ajuda de muita gente e ninguém falou para ele ou para algum missionário, um pastor. Como foi seu Natal? O senhor comeu? Vocês comeram, sua família? Vocês jantaram, almoçaram? Como vocês passaram? Como é que vocês estão? Como é que está o trabalho missionário? Ninguém pergunta. Sabe por quê? Porque muitos de nós, eu tiro por mim, não tem nada para oferecer humanamente falando. Já tem outros pregadores que tem tudo, tem avião, tem iate, tem televisão, que recebe presente e não precisa. Tem uns que até joga de lado, como eu já vi pessoalmente, bispos receber presente e jogar de lado assim, ó. Sabe por quê?
Porque essas pessoas, elas preferem ser rejeitadas pelos grandes do que ser amada ou amado pelos pequenos. Essa é a verdade. Então, isso é uma revelação profética. A palavra de Deus é uma profecia. É uma revelação. É uma visão. Então, quando eu digo aqui denúncia, é isso. É denunciar a mentira sem citar nome de ninguém. As pessoas falam de amor, mas chega dentro de sua casa, não lava nem a colher que come. Não lava nem o prato que come. Deixa para a mãe lavar, para o irmão. Ou deixa sujo. Às vezes no trabalho, não ajuda nem o colega de trabalho. Às vezes o colega de trabalho está precisando de uma ajuda. E às vezes a pessoa está ali, fala de amor na igreja, mas no trabalho não mostra esse amor. Em casa não mostra esse amor. Sabe como chama isso? Hipocrisia. Vive uma mentira, vive uma farsa. Essa é a verdade. Irmãos, esse ano de 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e daí por diante, você tem tudo para ser abençoado. Para ser abençoado. Eu sempre digo que o sobrenatural de Deus acontece na vida das pessoas naturalmente. É isso mesmo que você está ouvindo. O sobrenatural acontece naturalmente. Tem pessoas que pede, ora, jejuma, sobe monte, desce monte, bebe água na igreja, passa pela porta, pega uma toalhinha, pega um candelabro, pega a arca da aliança, pega a chave de Davi, pega o tijolinho, pega isso, pega aquilo, pega a rosa e bota lá e tira de lá e não acontece nada. Sabe por quê? Porque se Jesus e a palavra não surgir efeito na sua vida, não é essas tradições judaicas que Jesus abominou que vai fazer você ser um vencedor ou uma vencedora. A verdade é essa, meus irmãos. Não tem meio termo. A verdade é a única. Então, se você quiser ter dias melhores, não olhe para quem não precisa apenas. Olhe para todos. Às vezes tem pessoas que precisam mais de sua ajuda do que muitos pregadores poderosos. Eu já vi muitas pessoas presentear pregadores com perfumes caros, com coisas caríssimas. E às vezes aquele pregador nem precisa daquilo, usa coisas melhores do que aquilo que ele recebeu. Já tem outros que dormem sem comer. Já tem outros que dormem sem beber. Tem outros que dormem no chão e não aparece um ser vivente que lhe estenda a mão. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que pelo fato daquele pregador estar na televisão, na rádio, atrair multidão, acha que Deus olha como vê o homem. Acha que Deus vê como vê o homem. Nada disso, irmão. Nada disso. Precisamos entender. Precisamos abrir nossos olhos. E quanto é tempo? Nós vivemos um país que as pessoas que devia ser a luz do mundo, o sal da terra, tem sido trevas no mundo. Tem sido o sal sem sabor. Um sal sem sabor não presta para nada. Tá velho, perdeu o sabor. Tem pessoas, Jesus disse que os seus discípulos, o seu povo é o sal da terra, é a luz do mundo, e eu tenho visto isso, que não é verdade, hoje não está sendo visto. O que Jesus falou é verdade, Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, mas isso não está acontecendo na vida do povo de Deus,
Porque as pessoas têm se tornado um povo religioso, achando que pelo fato de ir numa igreja, já torna ele ou ela filho e filha de Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, Deus está nesse negócio. Deus não atua em negócio. Deus faz aliança, compromisso com o seu povo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, que os dois formam o quê? Um casal, uma família. Está tudo invertido, gente. Irmãos, está tudo invertido. E eu digo para vocês, isso é profético. Entre o ano novo com essa mensagem. Não faça nada por interesse. A partir de hoje, faça tudo sem interesse. Faça tudo por amor. E às vezes você passou 10, 20, 30 anos pedindo algo para Deus e não recebeu. E de repente, em um mês, 15 dias, você recebeu tudo que você pediu em 30 anos. Você recebeu em 2 semanas, em 1 semana às vezes. Por quê? Porque antes você pedia por interesse, você queria servir a Deus só com ganância na herança de Deus. Já viu aquele rapaz que casa com a moça porque a moça tem uma herança? Ou a moça casa com o rapaz porque o rapaz tem uma herança? Casa sem amor. Assim é a pessoa que faz certo tipo de propósito com Deus por interesse. Eu vou fazer isso na igreja tal, porque lá eu sei que você é abençoado. Não, você vai ser abençoado aonde você for sincero. Eu aqui, você no Japão, em Portugal, na Alemanha, na França, na África, na Bulgária, na Noruega, no Brasil, onde você estiver, se você acreditar nessa palavra, aí mesmo onde você está, você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito abençoada. Isso eu tenho a plena certeza. Eu tenho a plena certeza do que eu estou te dizendo. As pessoas, elas buscam o seu foco com frequência, preocupado com o dia da manhã. Não se preocupem, escute, apenas se preocupe em fazer certo. Apenas se preocupe em fazer certo. Se você fazer certo, quando menos você perceber, você recebe uma grande vitória. Aí você vai dizer assim, meu Deus, eu passei tantos anos pedindo isso, nunca recebi, e eu recebi isso aqui, que bênção, em 2 semanas e fui abençoada. Eu fui curada do câncer. Se você perceber, esse câncer vai sair, essa AVC, essa diabetes, esse nódulo, esse caroço, essa próstata inflamada, essa hérnia, esse mal vai sair sem menos você perceber. Por quê? Porque você está sabendo lidar com a promessa de Deus. O que você está fazendo é por amor e não por interesse. Tudo que é feito por interesse dá errado. Tudo que é feito por interesse dá errado. Então faça por amor. Você vai ser abençoado. Escuta o que eu estou te dizendo. Nós estamos no final do ano. Hoje é 29 de dezembro de 2025. Note bem essa mensagem. As coisas vão acontecer a partir de hoje positivamente. Vou repetir. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida naturalmente, sem você pedir. Porque a melhor maneira de pedir, irmão, não é você de receber, não é pedindo, é dando, é abrindo mão, é plantando, é sendo fiel, é sendo humilde, é não tendo interesse. Não tem interesse. Tem pessoas que passam a semana toda na igreja, faz campanha, faz corrente, mais corrente, já ficaram um pouco habitolados. Mas por quê? Porque eles querem receber pela força. E a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Mas pelo Espírito de Deus.
Então se prepare para você receber o melhor de Deus nesse mundo. Porque o melhor de Deus já veio, que foi Jesus. Morreu por nós. Agora o melhor de Deus neste mundo vai vir para você. Você crê? Então faça certo. Faça sem interesse. No nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. E eu peço que você venha me ajudar. Lê essa mensagem mais na descrição. E se você puder me ajudar nessa jornada, fazendo a sua doação, para nós conseguir alcançar mais e mais vidas. Me ajude. Nos ajude. Lê mais na descrição aí, que você vai ver na descrição a maneira de você nos ajudar a continuar com esse trabalho missionário. Deus abençoe, que Deus ilumine, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.